Quando a mesma pessoa tem comportamentos muito diferentes perante a mesma situação, estranhamos. Não se pode ser ao mesmo tempo, por exemplo, um homem bem comportado e a má e velha mãe desse mesmo homem. Norman Bates é dono de uma mansão decrépita e de um motel ao lado. Norman Bates é a personagem que no célebre filme Psycho multiplica uma personalidade perturbada em duas. Na cena que vamos ver, Hitchcock mostra que afinal o misterioso assassino é Norman no papel da sua própria mãe. Mrs. Bates. Luísa, mesmo sabendo que muitas vezes a realidade supera a ficção, pergunto se é possível isto que vimos no Psycho, no filme do Hitchcock, que acabámos de ver. Ou seja, que a mesma pessoa pode ser ela própria e, no caso do filme, a sua própria mãe e achar que é mesmo, portanto, que encarna mesmo a sua própria mãe. Isto é possível ou é um bocadinho ficção? Catarina, esta patologia é tão fascinante, tão estranha e também tão rara que suscita a curiosidade, uma curiosidade imensa nos escritores, nos produtores de cinema, os próprios psiquiatras têm uma curiosidade infinita sobre este tipo de processo. É uma patologia que tem um mecanismo um bocadinho diferente do que nós estivemos a falar até aqui. Tem que haver, normalmente, uma relação de vários fatores estável, que é a nossa consciência, a nossa memória, a nossa identidade de quem somos e a percepção do mundo. O que é que acontece neste tipo de patologia? Há uma dissociação nestes estadios. Desde o mais ligeiro, que é a despersonalização, que é as pessoas sentirem por segundos que saem dentro do seu próprio corpo. Sentem mesmo? Sentem mesmo. Até uma amnésia dissociativa que acontece quando há aqueles traumas imensos, desastres violentos, em que as pessoas apagam uma parte do processo e que é demasiado importante para fazer parte do esquecimento normal. Portanto, apagam a parte traumática do desastre, que é muito frequente, a tal amnésia que dissocia a parte traumática e violenta provocador. Há a fuga dissociativa, que são pessoas que de repente desaparecem do seu local de trabalho, saem de casa por um período de horas ou dias e adquirem uma personalidade completamente diferente. Temos o célebre filme da Catherine Deneuve, A Belle de Jour, que ela é uma senhora requintada, educada, e nessas suas saídas súbitas tem um comportamento sexual promíscuo, corre múltiplos comportamentos de risco, dá-se com marginais, comete delinquência e quando volta não tem memória para as tais horas passadas de que não tem qualquer memória do que aconteceu, do que vivenciou, do que sentiu, do que pensou e do que efetuou. A mais dramática, mais empolgante destes estados dissociativos é a chamada dissociação da identidade. É uma pessoa, que é o chamado hospedeiro, que alberga dentro de si personalidades diametralmente diferentes e que atuam separadamente e que não têm memória umas das outras. E isto vai a um ponto tal que essas personagens do lado dentro de si têm culturas diferentes, idades diferentes, profissões diferentes e até sexos diferentes. Este filme, que é um bocadinho esse estadio dissociativo de identidade, aconteceu, e o Psycho é um filme muito curioso do Hitchcock, dos mais conhecidos, quando ele mata a mãe por um acesso de ciúme e o crime, o matricida, o mais violento de todos, despoleta tal dor que ele constrói um processo de negação do crime e começa a falar pela mãe, a pensar pela mãe, a substituir a mãe, até que cria dentro de si e cria uma nova personagem que é a mãe dele que está viva. Isto é uma patologia altamente rara que eu, nos meus longos anos de clínica, nunca assisti. Suscita imensa curiosidade. É real.
É preciso, de certa forma, alguma tendência, alguma predisposição a esta capacidade de dissociar estadios de consciência. E criou os tais filmes absolutamente fantásticos, como o Vestida para Matar, do Brian De Palma, em que ele tem uma parte feminina que mata as mulheres quando o lado masculino se apaixona por elas. Portanto, estas personagens não têm memória da existência das outras e implicam sempre um recalcamento de uma dor imensa que é assim cindida e passada a estadios diferentes de consciência. Nunca lhe entrou pelo consultório, Vítor, ninguém, nem pela prática clínica nos hospitais, nunca lhe entrou ninguém com este tipo de traços de múltipla personalidade, não é? Personalidade com múltipla. Fenómenos dissociativos, sim. Com personalidade múltipla, não. Não, e tenho 20 anos de prática clínica e, de facto, não. Repare, há uma grande controvérsia em relação à personalidade múltipla. E para perceber um bocadinho esta controvérsia e, de facto, como é que se vai encarando a personalidade múltipla ao longo dos tempos, é preciso perceber um bocadinho da história da psiquiatria que está ligada a isto. A personalidade múltipla hoje em dia já nem se fala nessa categoria diagnóstica. Passou a ser chamada perturbação dissociativa da identidade. E exatamente porque se percebe que a personalidade múltipla é um diagnóstico muito controverso, que surgiu fundamentalmente, quer dizer, o grande boom de achar que havia personalidades múltiplas foi nos Estados Unidos, numa altura em que a psiquiatria estava, de facto, sob a influência, talvez até excessiva, da psicanálise. E a psicanálise nos anos 40 e 50 nos Estados Unidos influenciou todo o ambiente cultural, até o cinema. Daí encontrarmos nos filmes do Hitchcock, por exemplo, que estava muito influenciado pela psicanálise e por outros. É nessa altura, enfim, no princípio dos anos 60 que se filma a vida do Freud, do John Huston. Portanto, há uma influência muito grande da psicanálise, do Woody Allen também, muito influenciado. E Freud tinha falado numa possibilidade que era a divisão do eu. O eu podia dividir-se, que ele chamava Spaltung, a palavra que ele utilizava em alemão. Este conceito de divisão do eu levou a considerar-se que, por efeitos, eventualmente, de traumas, o eu podia dividir-se e havia um conjunto de conteúdos mentais que se separavam do resto da mente e podiam até organizar-se numa segunda ou até numa terceira personalidade com um certo desconhecimento umas das outras. Bom, isto depois acabou por cair em desuso. Por um lado, porque a psicanálise passou a ter menos influência, mas também porque se percebeu que muitas dessas ditas personalidades múltiplas não eram verdadeiras personalidades múltiplas. Às vezes eram fraudes, por exemplo, simulações para as pessoas poderem livrar-se de processos judiciais, não é fácil. Bem, é uma outra, não sou eu, é uma outra personalidade. Portanto, maneiras das pessoas se desresponsabilizarem daquilo que faziam, não é? Portanto, acabou por cair num certo descrédito. Pôs-se mesmo em causa se existia, e como eu digo, eu em 20 anos de experiência, nunca vi. Mas há casos relatados, estudados. Dizem que sim, nos Estados Unidos, eu nunca vi. E também trabalhei há algum tempo, trabalhámos os dois, aliás, nos Estados Unidos, e também nunca vimos. O que é que acontece? A partir de um certo momento, nos anos 80, volta a falar-se outra vez na personalidade múltipla com muita força. Porquê? Porque, entretanto, os americanos vêm-se confrontados com uma situação que aqui na Europa, enfim, não se fala tanto, embora já comece a falar-se, que é a questão dos abusos sexuais infantis. E, portanto, eu penso que até há uma certa epidemia, um certo exagero nisso. Mas o que é certo é que cada vez mais são reportados casos de abusos sexuais infantis. Ora bem, esses abusos sexuais infantis levam novamente a repor em questão uma hipótese que o próprio Freud tinha abandonado. Porque Freud vem dizer, ao princípio, de que os abusos sexuais infantis levavam a situações de psicopatologia vária, entre as quais a personalidade múltipla, mas a uma dada altura ele percebe-se que muitas daquelas histórias são fantasiosas. Não existia nenhuma personalidade múltipla e não existia nenhum abuso sexual infantil e as pessoas estavam a contar fantasias que nunca tinham acontecido na realidade. E abandona a hipótese do trauma infantil para começar a elaborar aquilo que virá mais tarde a ser a sua elaboração à volta do complexo de Édipo e das fantasias que organizam o nosso psiquismo. Bom, nos Estados Unidos diz-se, não, afinal Freud foi sobretudo uma corrente feminista, que vem dizer o seguinte, não, Freud no fundo não teve coragem de assumir que há abusos sexuais infantis na infância, e há, não há dúvida nenhuma que há, mas não, enfim, com a frequência, quer dizer, por trás de cada pai ou de cada mãe, mas sobretudo de cada pai ou padrasto, já se via um abusador, enfim, as coisas foram muito exageradas e voltou então novamente o boom das personalidades múltiplas, agora já
já relacionando com traumas, com abusos sexuais infantis, sobretudo por parte de figuras masculinas, não é? Mais nas mulheres, lá está, porque eram abusadas. E houve um conjunto de terapeutas gananciosos e especuladores que, de facto, a partir da hipnose, de terapias de vivências passadas e outras fantasias, vão descobrir. A pessoa vai se lembrar, sob hipnose, é preciso lembrar que estas personalidades são altamente hipnotizáveis porque são muito sugestionáveis, então começa a haver implantação de memórias passadas, porque uma pessoa em hipnose muito sugestionável, se o seu terapeuta está à espera que ela lhe conte um episódio de abuso infantil, ela conta, mesmo não tendo vivido, mas ela confunde memória com fantasia. Não é fácil, não é difícil isso acaba acontecer. o terapeuta separar, não é? Não, mas o terapeuta está à procura disso porque está convencido, está a partir de um pressuposto, não é? Que é o que não se deve fazer, é a partir de pressuposto nenhum e perceber qual é o material clínico, mas aqui o terapeuta já está a partir do pressuposto que houve e, portanto, quando está a hipnotizar, é à procura do episódio, é preciso que a pessoa se lembre desse episódio e a pessoa, de facto, entre aspas, lembra-se, mas lembra-se de uma fantasia. E então houve casos escandalosos de pais, enfim, honestíssimos, que nunca lhes passou isso pela cabeça, que foram levados à barra do tribunal, depois verificou-se que era tudo fantasia, de repente a pessoa acabou por já perceber que estava a ser induzida, os terapeutas foram processados, etc. Portanto, a personalidade múltipla é de facto muito controversa e eu estou convencido que a existir é raríssima. Agora, existe, de facto, fenómenos dissociativos e isso há muito. As pessoas podem, por exemplo, não se lembrar de uma parte da sua vida. Alguns pacientes meus não se lembram, por exemplo, da infância. Quero-lhes perguntar coisas da infância e não se lembram de nada, só se lembram da adolescência para a frente. Um episódio de amnésia dissociativa. A pessoa apagou, digamos assim, recalcou aquela parte. Outro tipo de episódios, por exemplo, as possessões. É uma forma, essas sim existem, uma forma de perturbação dissociativa da identidade. A pessoa sentir que está a ser possuída por um espírito, por um demónio, por alguma entidade e assume essa identidade e daí vêm os exorcismos e todas as coisas assim. Isso sim, isso de facto eu próprio já vi na minha prática clínica. Não sei quantas almas tenho, escreve Fernando Pessoa. O poeta é um dos grandes exemplos de personagens históricas portuguesas que melhor encaixam no perfil de uma personalidade considerada múltipla. Os 72 nomes que se conseguem contar entre pseudónimos, heterónimos e semi-heterónimos só confirmam esta multiplicidade. Não sei quantas almas tenho, assim começa um poema de Pessoa ao qual o ator Rui Quintas empresta corpo e voz. Não sei quantas almas tenho. Cada momento mudei. Continuamente me estranho. Nunca me vi, nem achei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma não tem calma. Quem vê é só o que vê. Quem sente, não é quem é. Atento ao que sou e vejo, torno-me eles e não eu. Cada meu sonho ou desejo é do que nasce e não meu. Sou minha própria paisagem, assisto à minha passagem, diverso, móvel e só. Não sei sentir-me onde estou. Por isso o alheio vou lendo como páginas meu ser. O que segue não prevendo, o que passou a esquecer. Noto à distância do que li, o que julguei que senti. Releio e digo, fui eu, Deus sabe porque o escreveu. O Fernando Pessoa dizia, continuamente me estranho. Eu pergunto-lhe, Luísa, é difícil, ou pelo menos não é fácil, para não dizer difícil, imagino eu, viver com tantos eus encarcerados num só eu? E era um bocadinho isto que acontecia com a Pessoa, não era? Aqui estamos a falar de outro tipo de estratagema, outro tipo de funcionamento mental. Nós há bocadinho referíamos a uma a uma fenomenologia dissociativa que dissociava os estados de consciência e a memória e também com a identidade e a percepção do mundo. A nossa identidade, a percepção de nós, no caso do Fernando Pessoa, era de uma riqueza tremenda. Ele não tinha nenhuma perturbação da memória, nem nenhuma dissociação de consciência das suas diferentes formas de se sentir como pessoa. Portanto, a sua identidade era múltipla porque rica, mas estava integrada num todo. Tinha essa capacidade de se auto-surpreender. Também porque essa sua percepção do mundo, tão rica e tão vasta, qual caleidoscópio que vai mudando de acordo com a sua capacidade de olhar,
que variada e que roda e que tem muito a ver com essa personalidade rica, não é um fenómeno dissociativo. É uma pessoa com uma riqueza de traços de personalidade tais, e os tais traços que podem ser este e o outro em simultâneo, não é? Ele diz, quem é este, quem é o olhar que espreita por meus olhos, enquanto eu olho e penso o que estou a olhar. Então ele nunca deixa de ter noção de que é ele, não é? O nunca criador perde a daquelas noção de que personalidades ele todas. tem alguma dificuldade em perceber-se em relação à vastidão imensa da sua identidade. Mas é tão forte a necessidade de criar outras personalidades que ele cria nomes, dá identidades, idades, passados para cada uma daqueles heterónimos. Portanto, é mesmo muito forte o que ele sente. Pode ser uma pessoa muito criativa, com um universo fantasioso brutal, mas há uma necessidade de concretizar isso, dando nomes, idades, experiências passadas, famílias, distintas da dele, sendo parte tudo dele, não é? Exatamente. Como é que... Ele tem essa noção da sua divergência, ou seja, da sua multiplicidade de traços, e se calhar faz sentido o exprimir cada uma dessas riquezas, que é um todo, para ficar mais compreensível, dividi-las em personalidades. Embora todas elas tenham a consciência umas das outras e todas elas estejam integradas na sua memória como traços da sua personalidade única. Por exemplo, no caso do Fernando Pessoa, Vítor, seria possível ele dizer não? Eu não quero, quero ser só eu, não quero ter mais não sei quantos heterónimos. Seria possível ele negar a necessidade que ele sentia de multiplicar aquele eu em não sei quantos euros? Mas a ideia não é negar, pelo contrário, a ideia é dar expressão àquilo que acontece a toda a gente. Todos nós temos múltiplas representações. Há muitos mins dentro de mim. Mas há uns mins que eu não gosto de mim. Mas pode dar expressão se tiver capacidade poética, que é o caso dele. Repare, o caso do Fernando Pessoa é interessante, na medida em que ele foi muito estudado por psiquiatras. O caso clínico de Fernando Pessoa, até há um livro assim. E, de facto, do meu ponto de vista, todas as leituras psicopatológicas, sempre que se tenta psiquiatrizar o Fernando Pessoa, é sempre redutor. Mas, só para lhe dar uma ideia das várias opiniões e como este homem, de facto, tem esta riqueza criativa, leva a múltiplas opiniões. O próprio Fernando Pessoa dá aso a isso, porque ele diz de si próprio, eu sou um histérico. Ele mesmo diz, porque ele gostava de psiquiatria e estudava, enfim, um homem cultíssimo, e, portanto, ele diz, eu sou um histérico. Não há dúvida nenhuma que pelo menos um diagnóstico ele tinha uma dependência do álcool, que acabou por o matar, não é, de cirrose. Depois houve pessoas que diziam, não, o que ele é de facto é um esquizofrénico. Outros diziam, não, é um borderline, esta é a última agora, é um borderline. De facto, todas essas leituras são redutoras. O que é que acontece? Eu tenho para mim que a poesia é de facto é a expressão do próprio ser. Enfim, é uma ideia heideggeriana de que a linguagem poética é a casa do ser. E de facto o que ele vai dar é expressão à realidade e à sua realidade interna, que é múltipla, mas é múltipla em todos nós. Todos nós temos uma realidade interna múltipla. O nosso mundo interno está povoado de personagens que aparecem, por exemplo, nos sonhos. Quando a Catarina sonha, aparecem vários personagens. Esses vários personagens são o quê? São partes de si. O que acontece é que a genialidade do Fernando Pessoa é dar vazão, digamos assim, exprimir esses diferentes personagens. Mas se eu sentir que tenho várias personagens e algumas delas eu não gosto, não quero que elas se manifestem, é possível, eu consigo controlar ou não? Consegue. De um modo geral. Consegue. Só se tivesse uma perturbação dissociativa da identidade, que a existir, não é? A existir, então não conseguiria. Mas nós temos alguma integração destas diferentes vozes dentro de nós, muito, embora às vezes não percebemos bem. Às vezes, por exemplo, assumimos uma posição infantil, por exemplo, no nosso relacionamento amoroso, e aí quem está a falar é o nosso personagem criança, digamos assim. Outras vezes assumimos uma atitude autoritária e é provavelmente um dos nossos pais a falar por nós. Às vezes até nos damos a repetir frases dos nossos pais, por exemplo. Porquê? Porque existem as suas imagens internas que continuam dentro de nós e organizam-se. Portanto, nós temos todos múltiplas personagens que são, no fundo, precipitados dos diferentes tipos de relações que fomos tendo ao longo da vida. Sempre que nós nos identificamos com uma pessoa, por exemplo, sempre que nós conversamos e de alguma maneira a Catarina identifica-se com algum aspecto meu ou vice-versa,
Isso é interiorizado. Eu posso, numa outra altura, estar a proceder ou a dizer qualquer coisa que teve que ver com essa relação, embora eu já não me lembre da origem. Um bom exemplo disso é o que acontece com os amigos de longa data ou com os irmãos. Se tornam cada vez mais parecidos e as pessoas notam isso. Não estão parecidos, mas porquê? só que eram irmãos. Porque interiorizam, de facto, todos aqueles aspectos do outro com que se identificaram. Gostava, Luísa, de poder trabalhar uma personalidade destas, alguém que entrasse no consultório com este tipo de patologia. Bem, este tipo de características, não, sobretudo se pensarmos no que falámos na primeira parte, portanto, em que há esse esquecimento, não é? Acha que era um bom desafio? Acho que gostava imenso de trabalhar uma personagem com a riqueza de vivências e de capacidade de destrinça das suas diferentes formas de estar no mundo, como o Fernando Pessoa. Seria um privilégio imenso. Uma personagem dissociativa. Em princípio seria alguém com alguma tendência esteriforme, com alguma facilidade em ser induzida e não me daria assim um prazer especial. Uma riqueza, uma tomada de consciência dos diferentes estadios de nós, das diferentes possibilidades de emergir dentro de nós, embora integrado várias facetas da nossa personalidade, isso seria um desafio imenso. Bom, mas conhecer o Fernando Pessoa seria um prazer para todos. Seria um privilégio imenso. Cada um é muita gente, uma multiplicidade de personalidades num só corpo.